Hello, students. Welcome to our session 3, sessão número 3, deste Vocabulary Improvement, para ampliar aqui o nosso vocabulário. Sem mais delongas, vamos continuar com a nossa lista, porque ela é extensa, mas muito interessante. Palavra de número 9, das mais utilizadas em língua inglesa, o pronome you, você. Em inglês, a gente não vai ter a ideia do tu, eu, tu, ele, né? A gente vai ter o you, que é esta segunda pessoa, então, você. E o pronome you pode também ser vocês. Então, tanto pode ser o singular como o plural, tá? You, ou você, ou vocês. Como é que eu vou saber, professora? Dependendo do contexto, justamente. Então, tem essa questão de que a gente não tem aqui o S formando plural para o pronome. A gente vai ter que perceber pelo contexto. Então, no nosso exemplo aqui, you need to wear your ID badge at all times. You need to wear, usar, no sentido de manter, né, visível. Wear também, to wear também é usar no sentido de colocar uma roupa, tá? Então, pode aparecer nessa sequência. Your ID badge, crachá, ID, identificação. De identidade, por exemplo, né? Também similaridade aqui com o português, tá? At all times. Times de tempo, né? At all, o tempo todo. E percebam que em alguns momentos na fala a gente vai acabar fazendo essa junção de palavrinhas. At all time, at all, at all. Acaba juntando aqui. Então, you, você, need, precisa, to wear, aquele to que mantém o verbo no infinitivo, e your, na ideia de seu, é outro pronome que vai aparecer também em outro momento, mas deixa ele já anotado aí, ID badge at all times. E na música, a gente trouxe Stevie Wonder com You Are the Sunshine of My Life. You are, você é, the sunshine, o raio de sol. Sunshine, raio de sol. Sun, sol, né? E esse shine na ideia de brilhar. Então, você é meu raio de sol. Of my life, da minha vida. Lembra daquele of, que eu falei que pode aparecer como of, na verdade? Né? Of my life. Tá? Então, pode ter aqui uma variação no uso, mas normalmente of é o mais utilizado. Na sequência, a gente tem outro pronome, que é that. De novo, aquele, ó, TH no meio da língua, that. A ideia de que ou aquele, né? Make sure that all exits are clear. Make sure that all exits are clear. Certifique-se, make sure, certifique-se, that all exits are clear, que todas as saídas estão desobstruídas. Então, esse that é a indicação do que aqui, tá? E certificar-se de alguma coisa. Então, esse de acompanha o próprio verbo em português, por isso que ele não aparece na frase em língua inglesa. Clear, de desobstruídas ou de limpas, tá? To clean, limpar, clear, limpo, ou, neste caso, desobstruído. Para música, a gente traz a belíssima Celine Dion com That's the way it is. That's the way it is. É assim que é. That's, com o sentido de that is. A mesma ideia que nós já vimos, né, no it's. Então, that's, that is. Tudo bem? É assim que é. That's the way it is. The way seria o caminho, tá? The way seria o caminho. Mas nesse caso, a gente está usando como uma expressão. Então, por isso que acaba ficando também menor aqui essa questão da tradução. Na sequência, a gente vai ter mais dois. Opa, vou deixar aqui na tela para a gente poder. A gente vai ter aqui, no lugar de número 11, então das 11 palavras mais utilizadas em inglês, justamente o pronome he. Lembra que eu falei do it, que é para coisa, para objeto na terceira pessoa? O he é o pronome masculino, sempre vai indicar ele, he, ele, tá?
He is assigned to monitor the cameras. He is assigned to monitor the cameras. Ele foi designado para monitorar as câmeras. Ele foi designado, ou é designado, está designado para monitorar as câmeras. He is, então o is sempre acompanha a terceira pessoa do singular. Assigned, designado. Olha o ed aqui com a ideia de passado, né? Designado. To monitor, para monitorar, the cameras, as câmeras. Aqui ficou fácil, porque tá parecidíssimo com o inglês, né? E aqui a gente tem um trecho de uma música, também antiga, né, mas bastante famosa. He's in heavy, he's my brother. Aqui a gente tem duas contrações que são bastante utilizadas, só que uma delas é extremamente informal, que é justamente esse ain't. He's ain't heavy, he ain't heavy. Esse ain't, né, o que tá ali como N-N-T é o não, é o not, tá? Então ele tá indicando aqui, ó, ele não é heavy, pesado, né? A gente tem, por exemplo, heavy metal, né, que é aquele rock pesado. Então, heavy de pesado. He's my brother. He's, no sentido de ele é. He is. É a mesma proposição que eu tenho aqui, ele é, só que na contração, tá? E esse and, vocês vão ver justamente na música, por quê? Porque é essa coisa de um uso mais coloquial. A gente não escreve dessa forma, de maneira mais formal, mas vocês podem ouvir isso também no cotidiano. Ain't, tá? No sentido de não é. Não é. Esse ain't, né, vai juntar aqui o is e o not, tá? Então, vai aparecer aí em alguns momentos. E a gente já teve o is, que é o verbo ser ou estar, aqui nesse momento que a gente fala, que é o presente. Como que fica no passado? Was, que é justamente a sequência de palavra que a gente tem aqui. A 12ª palavra mais utilizada em inglês, was, era ou estava. The area was secured by the night shift. The area was secured by the night shift. A área, the area, fácil. Área, em português, em inglês, a mesma coisa. Was secured, foi protegida, ou estava protegida, by the night shift. By the, pelo, night, noite, shift, turno. Olha lá, de novo aquela questão da inversão, né? E para fazer a inversão, colocar na sequência do português, a gente sempre vai usar a preposição que no inglês acaba não aparecendo. Então, night shift, turno da noite. Tudo bem? The area was secured by the night shift. E em relação à música Billie Jean, de Michael Jackson, né, clássico dos clássicos, she was more like a beauty queen from a movie scene. She was more like a beauty queen from a movie scene. She was, ela era. Perceba que aqui eu estou usando justamente a preposição, o pronome para mulheres. She, ela, né? Was, foi ou era. More like, mais como. A beauty queen, beauty, beleza. Queen, rainha, então rainha de beleza. From a movie scene, de novo. Cena de filme tá ali trocado. Então, movie de filme e scene de cena, tá? De novo, aqui a gente tem justamente essa inversão na língua inglesa. Mais duas palavrinhas? Vamos usar duas preposições agora, né? Que são bastante utilizadas. Então, número 13, a preposição for. For, que dá a ideia de para ou por, tá? This training is for all new guards. This training is for all new guards. Guarda, em inglês, a gente tem a escrita parecida, mas a gente não usa o U, né? A gente não pronuncia esse U, então new guards, tá? Esse A, vocês percebem que ele fica mais fechado, né? Então a gente vai ter também essa junção aqui das letras no momento da fala. This training, este treinamento, is
for all new guards. É para, olha o for ali, all, todos, new guards, novos guardas, tá? E aí na música a gente tem Connie Frank com I will wait for you. I will wait for you. Esse I will, que é a ideia de futuro, a gente também pode ver assim, ó. I apóstrofe L, né? I will wait for you. Eu vou esperar por você. Tá? Vou esperar, a ideia de futuro, por isso que tem o will, ele sempre vai ser utilizado com essa preposição de indicar futuro em inglês. E a outra preposição, on, que é a ideia de em. Vocês podem verificar depois na gramática que a gente tem on, at, in. Todos dão a mesma ideia, mas usados em momentos diferentes. Então, essa relação acaba sendo importante da gente perceber. The guard is on duty at the gate. The guard is on duty at the gate. Duty, no sentido de estar de serviço ou cumprindo o seu papel, tá? Então, the guard, o guarda, is on, né? Que é essa ideia, nesse espaço específico, is on, a relação do em algum lugar, no portão, at the gate, is on duty, de serviço, no portão. Tá? Esse on duty acaba sendo justamente, eu falei, né, cumprindo o seu papel neste espaço, por isso que não fica especificamente o em, mas ele está ali embutido na ideia, tá? E a gente traz na música Knocking on Heaven's Door, do Guns N' Roses, Feels like I'm knocking on heaven's door. Feels like I'm knocking on heaven's door. Feels like, parece que, né, o like desse sentido de parecer, o feels de sentir que parece que, feel no sentido de sentir mesmo. I'm, aqui é uma contração também do I am. E o knocking, como ele tem um apóstrofezinho logo na sequência, ele dá também a indicação de que está faltando esse Gzinho final aqui, ó, knocking, batendo. Knocking, to knock, bater. Eu estou batendo, I am knocking on, ó o em aqui, né? Heaven's door. Porta, door, heavens, do céu. Heavens, esse apóstrofe S aqui dá a ideia de posse, tá? Então, heaven's door, porta do céu. Essa ideia da posse que acaba também aparecendo em língua inglesa. Ok? Fechamos a nossa Session 3 com esta música maravilhosa. Fica a sugestão para vocês ouvirem e a gente se encontra na próxima session.